As primeiras declarações, essas sim são de vital importância, né, para o processo de inventário. São realizadas por petição e nela o inventariante apresenta. Então eu vou relacionar aqui porque é sempre importante enfatizar isso. Primeiro, a relação de todos os herdeiros ou sucessores do autor da herança, com suas qualificações, em atenção às disposições contidas nos incisos 1 a 3 do artigo 620. Segundo, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, ou seja, os que já foram em vida passados para algum dos herdeiros na chamada antecipação da legítima e que vamos também conversar um pouquinho mais tarde com vocês. Descrevendo, separando em tópicos, móveis, móveis, semoventes, aplicações financeiras, outros direitos. Em síntese, vai sendo feita uma relação e sempre obedecendo aquela nominata contida lá no inciso 4, a linhas A a G, porque é como se fala, é uma receitinha de bolo. É só você ir olhando os ingredientes e ir relacionando tópico a tópico. E o importante, não esquecer de para cada um desses itens e colocando o valor atualizado de cada um dos bens do espólio. Também a regrinha está lá na letra, a linha H do inciso 4 do já mencionado artigo 620. Então essa relação é fundamental, tem que ser cuidadosa. Quando se tratar de bens imóveis, não esquecer de colocar o memorial descritivo constante ali da matrícula com seu número certinho, ou seja, é uma descrição minuciosa e pormenorizada. Citações e impugnações, outro item importante. Apresentadas as primeiras declarações, o juiz determinará a citação para os termos do inventário àqueles interessados que ainda não se encontram habilitados, porque se o inventário for de consenso, tiver um único advogado, e se todos os herdeiros, junto com o inventariante, já comparecerem ali nas primeiras declarações, podem até apresentar ali dentro mesmo o plano de partilha. Mas cada caso é um caso, depende muito do tamanho do patrimônio. E aqui a lei ela estabelece o quê? Se não houver essa concordância, se não tiver esse consenso, que todos que não estiverem ainda ali habilitados, que não estiverem comparecendo, ou através do mesmo advogado, ou mesmo que com outros advogados no mesmo ato, deverão ser citados para tomar conhecimento dessas primeiras declarações, fazendo as impugnações que julgarem necessárias. E se houver herdeiro incapaz ou ausente, assim como se houver testamento, eu tenho algumas outras pessoas que devem também ser intimadas para comparecer ao feito, né? No caso de incapaz, a intimação do Ministério Público. E no caso de testamento, a figura do testamenteiro, né? Para participar, então são intimadas para acompanhar o processo. Regrinha que encontra-se lá nos parágrafos 1º a 4º também do 626 do CPC.
Concluídas as citações, intimações, as partes terão vistas ao processo pelo prazo comum de 15 dias, para, querendo, apresentarem então as suas impugnações. Regrinha no artigo seguinte, que é o 627. O que os interessados, né, poderão fundamentar em suas impugnações? Primeiro é que podem arguir erros, omissões e sonegações de bens. 627, inciso 1º. Segundo, reclamar contra a nomeação de inventariante. Às vezes aquela linha não segue, ou se seguiu a gradação na ordem correta, mas a pessoa nomeada, por alguma razão, algum impedimento, algum empecilho, algum litígio entre os interessados, e então ela pode ser impugnada sim, tá, no artigo 627.2. Um outro dado importante, não raro, tá, é contestar contra quem foi incluído no título de herdeiro. Então eu posso trazer alguém, inventariante pode trazer alguém que os demais não concordem com a sua inclusão naquele rol, e aí poderá também ser impugnado. A regrinha também prevista no 627, no inciso 3. Eu relacionei aqui os efeitos do julgamento dessas impugnações, tá? Então vamos supor que elas venham a ser julgadas procedentes pelo magistrado. Então, com relação à primeira afirmação, primeira impugnação, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Então, citou aí que há alguma falha, algum erro, comprovou, vamos retificar, vamos modificar essas primeiras declarações. Atendeu, segundo, lá a impugnação feita contra o inventariante. Nomeia outro. E aí, na nomeação, ele vai observar aquela ordem legal, tá? Aquela gradação que nós colocamos lá atrás. Se houver, terceiro, né, se houver a necessidade de produção de provas, veja, que não seja a documental, aquela prova que o magistrado já olha, vê e está resolvido o problema. Aí o juiz vai remeter a parte que está impugnando para as vias ordinárias e suspenderá o julgamento da ação no que se refere à entrega do quinhão, que na parte couber ao herdeiro admitido, até que as vias ordinárias solucionem o problema. Essas regrinhas que eu estou colocando para vocês, é só dar uma olhadinha lá no artigo 627, parágrafos 1º a 3º do CPC, que vocês vão entender tudo isso que eu estou colocando aqui. O artigo 628 também do CPC, o caput, ele estabelece que aquele que se julgar preterido pela sua não inclusão no inventário, ele poderá pleitear a sua admissão nos próprios autos do inventário. Mas ele poderá fazê-lo desde que antes da partilha. Depois da partilha não tem mais jeito. Até antes da partilha ele pode discutir essa regrinha, essa situação. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Mas observe que, se houver necessidade de se produzir
provas que não é documental, volto a frisar, temos aqui um novo probleminha, né? Provas que não é documental. Se tiver, por exemplo, perícia, prova testemunhal ou coisa nesse sentido, o juiz remeterá o requerente também para as vias ordinárias. Parágrafo 1º e 2º do já mencionado artigo 628. Avaliação e cálculo do imposto. O CPC, lá no artigo 630, ele estabelece que, quando necessário para a avaliação dos bens, o juiz recorrerá ao perito ou avaliador judicial. Se todos os herdeiros forem capazes e a Fazenda Pública concordar com o valor apresentado nas primeiras declarações, essa avaliação ela pode ser dispensada. Agora, observem que o cálculo do imposto não é matéria processual. Então, deixando enfatizado, ele expressa lá que a avaliação, sim, é um problema do processo e a matéria processual civil, e o juiz poderá fazê-lo. Aí diz, já tinha colocado anteriormente, se a Fazenda concordar com a oferta feita pelos herdeiros, né, pelos interessados, está resolvido o problema. Mas, ainda assim, o cálculo do imposto não é disciplinado pelo Código de Processo Civil. As últimas declarações são importantes porque é aquele momento que terminou o processo, quer dizer, é como se fosse saneado, está tudo resolvido, não tem mais nada para fazer, a partilha está definida, bonitinho. Tem mais alguma coisa para se falar? Encontraram mais algum bem? Se encontrou mais alguma dívida? Antes de se concluir pela partilha, agora é para fechar, gente. O que se tenha mais para dizer? As últimas declarações, elas são da responsabilidade do inventariante, né? Então e ela deve ser realizada logo após a fase de avaliação. E essa regrinha também está no 603. Vocês estão vendo que o CPC ele traz para cada situação de forma clara, bonitinha, certinha, cada quadro, cada movimento a ser praticado pelo inventariante. Por derradeiro, as dívidas, se existirem e não forem pagas espontaneamente pelo inventariante, os credores podem requerer, antes da partilha, que seus créditos sejam satisfeitos. O CPC abre um capítulo, inclusive, para o pagamento das dívidas, e é importante observarem esse capítulo, que nós vamos falar sobre ele em aula específica, mas dentro do inventário que essas dívidas também serão ou podem ser resolvidas. Nas próximas aulas vamos tratar então da partilha, que é fundamental, e do arrolamento, que é uma forma de inventário simplificado.